A paz esteja com todos que estão me assistindo mais uma vez. Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Com certeza você já ouviu falar do versículo de Romanos capítulo 5, versículo 20, a qual diz: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Esse versículo é muito importante para as nossas vidas. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós cometemos iniquidades. Mas a palavra está dizendo, onde o pecado abundou, onde ele habitou, aonde a morte teve um dia, um poder sobre essa pessoa, sobre esta vida, superabundou a graça. Amém? Antes de eu dar continuidade aqui neste vídeo de hoje, peço para você que deixe seu like, seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você tem achado dos vídeos que eu tenho postado. Comenta também se você tem uma ideia de um assunto que você quer que eu trate aqui no canal. Amém? Se você é inscrito, amém. Deus abençoe a tua vida. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Amém? Veja bem, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça, segundo o dicionário, é um presente, é uma dádiva dada por Deus, né? E que não tem preço. Não é algo que você pague com valores financeiros. Amém? O próprio Senhor Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. A graça de Deus nas nossas vidas, nada mais, nada menos, fala sobre o sacrifício de Jesus, que nos traz o perdão, a purificação, santificação e também a salvação. Por que nós não merecemos? Porque somos falhos, somos pecadores, né? Todos nós pecamos e, como está escrito, estamos destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos nós cometemos pecado. Aquele que diz que não tem pecado, a verdade não está nele. Ou seja, todo mundo tem pecado. A questão é, quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, aqui no capítulo 5, o pastor Eiron Mello, do versículo 12 ao versículo 21, 3 períodos na vida do cristão até chegar à vida eterna. Que são eles: a morte, a lei e a graça. Só depois você chega a alcançar ali, no caso, a salvação, a vida eterna, né? Por que a morte? Versículo 12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desde Adão, a morte estava reinando, por causa do pecado do homem. O homem estava pecando ali de uma maneira desenfreada, não tinha freio, não tinha uma rédea ali, não tinha nada que o segurasse ali, né? Não tinha nada que combatesse ali, batesse de frente com o pecado. Então Deus ele fez o quê? Entrou com o segundo período. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, né? Versículo 14, para que você entenda um pouco melhor. No entanto, a morte reinou desde Adão, que foi o homem que pecou e trouxe o pecado para o mundo, até Moisés, que foi o homem a qual Deus fez com que a lei chegasse até nós. Por que a morte reinou de Adão até Moisés? Porque foi o período onde eles não tinham o quê? A palavra de Deus, né? Quando você não tem acesso a isso aqui, a palavra de Deus, na tua vida, o que acontece? A morte reina. Por que a morte reina? Porque o salário do pecado é a morte. Se você não tem a palavra de Deus, se você não tem um acesso à palavra de Deus, você vai seguir a sua vida da maneira que você acha que é certo. E diga-se de passagem, a tua mente, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus.
Está escrito na própria palavra de Deus. Se os seus pensamentos não são os de Deus, automaticamente você seguindo a tua vida do jeito que você acha que está certo, você vai fazer o quê? Pecar contra Deus. Sim ou não? Seja sincero com você mesmo. Se você está agindo com a tua vida da maneira que você acha que é certo, você vai fazer aquilo que não agrada a Deus. A realidade é essa. A verdade é essa. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Deus ele envia a lei através de Moisés. E como está escrito, a morte ela reinou desde Adão até Moisés. Quando Moisés vem, ele traz a palavra. Então a palavra ela veio para o quê? Confrontar, bater de frente ali, ó, com o pecado. É por isso que Jesus ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, se eu não me engano, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até você ter esse conhecimento da verdade, o que estava acontecendo? Você estava em pecado, você estava agradando os desejos da carne, você estava fazendo tudo aquilo que não presta diante dos olhos de Deus. Aí você veio e teve um acesso ao quê? A palavra de Deus, a verdade. E que, como Jesus disse, a verdade que nos santifica. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Você se lembra dessas palavras na oração sacerdotal, em João 17? A palavra nos santifica, a palavra nos liberta. É por isso que a morte reinou até Moisés. Porque Moisés foi o instrumento usado por Deus para nos trazer a lei, os mandamentos. Aí você possa até dizer e argumentar comigo dizendo, mas pastor, nós não vivemos o tempo da graça? Por que o senhor está falando da lei? Porque Jesus ele nos disse da seguinte forma, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Né? Nós vivemos o tempo da graça, mas nós temos que observar a lei. Nós vivemos o tempo da graça, que é um favor que nós não merecemos, mas nós temos que guardar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Olha o que está escrito no versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Né? Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas aí Deus enviou a sua palavra através de Moisés e assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem foi esse um que a palavra de Deus está dizendo? Jesus Cristo. Ele foi o único que cumpriu a lei. Ele foi o único que seguiu a lei ali, como se diz o ditado, ao pé da letra. Ele foi o único que fez a vontade do Pai desde o dia ali que ele nasceu, no ventre de Maria, até o dia que ele foi crucificado. E ele continua fazendo até hoje, aliás, né? Jesus é aquele que nasceu para cumprir a lei em nosso lugar e para que, através dele, nós fôssemos justificados. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei veio para poder acusar ali, para poder ter uma imputação, né? Para poder imputar ali o pecado, para poder dizer isso está errado, larga isso, para de fazer isso, né? A lei veio para poder ofender ali o pecado, para poder confrontar, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tá entendendo? Você levava uma vida de pecado, uma vida de adultério, de pornografia, enfim, agradando os desejos da carne. Aonde havia o pecado, superabundou a graça. Desde que você obedeça a palavra. Graça nas nossas vidas, como eu gosto sempre de dizer, ela só vai produzir um resultado desde que você faça isso. Ande em obediência. É pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É pela obediência que você será justificado. Você pode até dizer no teu coração, e pode até argumentar comigo dizendo, pastor, é muito difícil fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra ao pé da letra. E eu posso até concordar com você. Mas a graça de Deus nas nossas vidas, ela vai produzir um resultado
quando você estiver se esforçando para fazer a vontade do Pai. Paulo, ele disse, o bem que eu quero, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Né? Aí Deus, depois, lá na frente, vai dizer o que para ele? A minha graça te basta. Por quê? Paulo, ainda que ele olhasse para o bem e não conseguisse fazer, ele queria fazer o mal, né? Ele vai nos mostrar que ele não desistiu, ele continua ali insistindo e persistindo. Paulo, ainda que fosse pecador, mas ele vai dizer o que para nós? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Tá entendendo? É difícil fazer a vontade do Pai? É, mas não é impossível. Se você mostrar para o Pai que você está determinado em obedecer a sua palavra, Ele vai te justificar. E ainda que você erre, Ele pega pela tua mão direita e te coloca de pé. Ainda que você erre, Ele vai te justificar, né? Mas você tem que obedecer a palavra. Se você não obedece à palavra de Deus, você torna a graça na tua vida uma desgraça. Pastor, desgraça? Essa palavra é muito forte, é pecado. Não, não é pecado. Desgraça é a ausência de graça. Se você obedece à graça, obedece à palavra de Deus, a graça de Deus está na tua vida. E como a palavra de Deus nos diz, a graça do nosso Deus nos basta. A minha graça te basta. Agora, se você não obedece à palavra de Deus, se você não se sacrifica para fazer a vontade do Pai, se você não se esforça para poder estar aqui, ó, né, seguindo as Escrituras, obedecendo a palavra de Deus, você vai se tornar uma desgraça. Infelizmente, eu sei que é forte, mas é a realidade. Se você não tem graça, você é uma desgraça. Está entendendo o que estou dizendo? Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Quer combater o pecado? O único jeito é através da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Ore, jejue, né? Procura aqui, ó, nas Sagradas Escrituras, aquilo que você precisa para poder vencer esse pecado que vem atormentando a tua vida. Ó, a morte reinou até a lei. Deus entregou a lei para que você obedecesse. A partir do momento que você se esforça em obedecer a lei, a graça se faz presente na tua vida. Só aí que você vai chegar à vida eterna, à salvação. Amém? Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço, Pastor Iron Melo. Se você me assistiu até aqui, não deixe de dar o seu joinha, comentar e compartilhar com os teus amigos. Amém? E se inscreva no canal, porque ajuda muito aqui no canal e nesse projeto. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço, Pastor Iron Melo.